Foi hoje, galera, depois de muito tempo, muita torcida, reza, tudo mais que a gente poderia esperar, finalmente agora a relação 1 dólar ficou equivalente a menos de 5 reais. Será que é uma tendência para o futuro? Agora, finalmente, galera, PIB de 1,2% no primeiro trimestre, Brasil ali com um dólar abaixo de 5 reais. Agora sim, hein? Brasil é o país do século XXI rumo à recuperação econômica. Será que é bem assim? Se vocês querem um pouco mais sobre o assunto e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Não esquece também, galera, a plataforma completinha Geografia e Atualidades para você pré-vestibulando e concurseiro, link aqui na descrição. Tamo junto? Então vamos entender o Brasilzão aí, ó. Seguinte, a gente viu, né, galera, o quanto que tava o peso do dólar, chegou a bater na casa dos 6, acima dos 6 reais do dólar turismo, o dólar comercial não, né, mas o dólar turismo acima de 6 reais, e tava numa situação completamente sustentável. Por que isso estava acontecendo? Eu diria para vocês, galera, que além de todas as distorções ocorridas pelo mercado, obviamente, né, época da pandemia, tudo tal, as principais motivações eram motivações internas. E aí eu cito para vocês dois motivos principais. Primeiro, o Brasil não estava sendo um país atrativo para investimentos estrangeiros, porque a gente não aprova reformas econômicas, de todas as reformas prometidas pelo governo, a única que foi aprovada até o momento foi a reforma da Previdência. A reforma tributária, a reforma do Pacto Federativo, a reforma administrativa, tudo, galera, tá, enfim, né, ao Deus dará um dia a gente vai fazer. Outro motivo interno também foi o rebaixamento da nossa taxa de juros. Basicamente, o juros significa o preço que você paga pelo dinheiro. O Brasil, na tentativa de estabelecer uma economia um pouco mais rentável, a gente abaixou a taxa de juros. Pense o seguinte, com a taxa de juros mais baixa, naturalmente as pessoas pegam mais dinheiro emprestado, elas se endividam mais, alimentam mais o crédito, as pessoas consomem mais, as pessoas consumindo mais porque estão com mais dinheiro em mãos. Elas vão gerar mais lucro para as empresas, gerar mais contratações, gerando mais contratações é mais consumo, ou seja, é um jeito de você acelerar a economia, você reduzir a taxa de juros. Ah, professor, então sensacional. Se a gente quer então acelerar a economia, que é o que o Brasil está precisando, desemprego de 14%, a gente vai colocar a taxa de juros, sei lá, menos 5%, uma taxa de juros negativa, né? Para incentivar a economia. Calma, não é bem assim. Por quê? Porque essa taxa de juros, a taxa Selic, ela também impacta bastante no rendimento da renda fixa, que a gente tem uma série de investimentos, né? CDI, CDB, CDI, LCI, LCA, própria poupança, Tesouro Selic, etc. Todos esses rendimentos de renda fixa, eles são pautados também pela taxa Selic. E aí, se a gente abaixa muito a nossa taxa Selic, a renda fixa fica pouco atrativa para o Brasil. Aí você imagina o investidor estrangeiro, que ele vê ali que tem uma taxa de juros de, sei lá, 1% nos Estados Unidos e de 2% no Brasil. Pô, o Brasil tá maior, tá pagando mais, mas é um pagamento muito baixo, tá pagando muito pouco. Então eu vou colocar meu dinheiro num país que eu confio mais, que é os Estados Unidos, ou qualquer potência desenvolvida, e aí os investidores estrangeiros, eles estavam tirando seus dólares aqui do Brasil, eles estavam tirando o dinheiro da renda fixa, o que acabou culminando com o aumento do preço do dólar, ou seja, consequentemente com a inflação. As pessoas estavam consumindo mais, o que naturalmente já gera inflação, e ao mesmo tempo as pessoas tirando dólar, os investidores estrangeiros tirando seus dólares da renda fixa, o que também impactava no aumento proporcional do peso do dólar, consequentemente na inflação aqui no Brasil. Portanto, essas duas medidas estavam impactando aí o aumento da inflação. O que o Brasil está passando hoje, que é essa desvalorização do preço, a valorização, perdão, do preço do real e a desvalorização do preço do dólar, a gente tem dois motivos principais. Um que é o próprio cenário externo, e não muito assim de recuperação econômica, até porque, galera, convenhamos, existem outros países que estão se recuperando muito mais rapidamente que o Brasil, né? Países que já estão reabrindo, que já estão funcionando o comércio, tudo tal. O Brasil está bem atrasado nesse sentido, na campanha de vacinação, etc. Mas muito por conta dos Estados Unidos. O Joe Biden, do Partido Democrata, ele fez pacotes de estímulos recordes para a economia norte-americana. Estima-se que somando todos os gastos de pacotes econômicos, pode chegar, pasmem, a 4 trilhões de dólares. Então, qual que é o risco que está acontecendo na economia norte-americana? É o risco de inflação. O Federal Reserve, inclusive, já anunciou que pelo menos, possivelmente, a partir de 2023, ou seja, está um pouco longe ainda, mas a partir de 2023, vai querer aumentar essa taxa de juros para conter um pouco essa inflação, tá? Ou seja, o cenário nos Estados Unidos é um cenário de inflação, de perca do valor da moeda. O dólar está se desvalorizando. Aliás, ponto importante, galera. No mundo, mesmo durante a época que o Brasil estava desvalorizando a sua moeda, chegou a 5,80, 6 reais, não pense que é porque, nossa, o dólar está se valorizando muito. Porque o dólar também está uma moeda muito ruim. Só que o Brasil estava pior ainda, percebe? O Brasil, ele foi uma das moedas que mais perdeu valor em 2020 e início de 2021. E muito por conta, de novo, das nossas políticas internas. A demora de aprovação de reformas, queda da taxa
taxa de juros e tal. O que vem acontecendo recentemente no Brasil? O Copom, né, o Comitê de Políticas Monetárias, ele anunciou um aumento da taxa Selic. Ou seja, vai ficar mais caro pegar crédito. Ficando mais caro pegar crédito, naturalmente, aumentando a taxa Selic, há uma tendência de controlar a inflação, mesmo que seja reduzindo o poder de consumo da população. É fato, vai ficar mais difícil você se endividar. Então, por exemplo, setor imobiliário, que cresceu muito durante esse período, justamente porque a taxa de juros estava muito baixa, estava muito mais fácil conseguir fazer campanhas de financiamento, mesmo com o spread bancário que existe, né? Com a taxa de juros altíssima que os bancos cobram, a queda da taxa Selic ela ajuda na facilidade do crédito. Então, mesmo com crédito muito baixo, o setor imobiliário estava se dando muito bem, tá? Nesse sentido. Agora, com o aumento da taxa de juros, tende a ter uma contenção do poder de consumo da população, o que, óbvio, não é muito populista, né? A população tende a ficar desconcentrada, ainda mais no momento em que a gente está precisando de uma recuperação econômica, mas em detrimento tende a controlar o aumento do preço das coisas, porque as pessoas vão consumir menos, naturalmente o produto ele vai aumentar menos de preço. Outro ponto importante, o nosso rendimento na renda fixa, ele fica muito mais atrativo. Aí aquele investidor que eu falei para vocês no começo do vídeo, que estava na dúvida se colocava seu dinheiro nos Estados Unidos, que rende a 1%, ou no Brasil, que agora está rendendo a 6, 7, que é o que pode pegar a taxa Selic. Agora, bom, o Brasil não é um país tão confiável assim, não sei se ele vai pagar as contas e tal, mas é um país que está pagando 7% de juros ali. Então vou colocar meu dinheiro na renda fixa brasileira, que com certeza vai ser bastante atrativo. Ou seja, entram mais dólares. Naturalmente o real se valoriza. Isso que a gente está percebendo. E, portanto, galera, qual que é o cenário para o futuro próximo? Aparentemente os Estados Unidos, ele não vai mudar sua política de taxa de juros, pelo menos não no futuro próximo, e o Brasil está prometendo aumentar a sua taxa Selic. Isso já tende a rebaixar o preço do dólar. Isso vai continuar? De novo, existem medidas macroeconômicas que são muito difíceis da gente conseguir prever. Talvez vocês se lembrem, né, da declaração do Paulo Guedes, falando que só se o Brasil fizesse muita besteira, a gente passaria dos R$5. Pois é, né, galera? Fizemos, tá? Passaria dos R$5. Mas a tendência para o futuro é que a gente caia, essa relação, né, dólar, caia e passe para uns 4,70, 4,50, chegando, sei lá, talvez a R$4. A gente não sabe exatamente até que ponto vai chegar. Lembrando que isso não significa necessariamente uma recuperação econômica do Brasil, tá? É importante? Claro que é, galera. Porque esse dólar muito alto gera inflação, dificuldade do poder de compra, tudo que a gente sabe que gera. Mas, ao mesmo tempo, aumentar a taxa de juros e travar um pouco a nossa economia, reduzir o poder de consumo da população, é um entrave à retomada do nosso crescimento econômico. Então, pode trazer, sim, impactos socioeconômicos. O que realmente alçaria o Brasil para uma outra condição é aumentar um pouquinho a taxa de juros, concordo com essa política econômica, a taxa de juros estava forçadamente para baixo, não é legal estar desse jeito, isso gera inflação e tal, mas seria o Brasil ter uma seriedade política um pouco maior, mostrar para os investidores que existe um plano de governo, então, vamos privatizar, a gente vai privatizar isso, nós somos um governo liberal que faz esse tipo de pacote. Ou então, não, somos um governo intervencionista que faz isso. Mas falta um projeto político nacional, isso gera muita desconfiança dos investidores estrangeiros, garantir uma segurança jurídica um pouco maior para a nossa economia, reduzir a taxa de desemprego, todos esses índices macro, eles falam muito mais alto do que somente a variação da taxa de juros. Mas a tendência, espero eu, vamos torcer, é que a gente tenha uma continuidade dessa queda do dólar. E você, galera, o que você acha? Acha que realmente os resultados são bons? Ou isso representa pouquinha coisa? O Brasil vai continuar ferrado economicamente? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Qualquer dúvida, galera, deixa nos comentários também. Tamo junto, beijos, abraços e tchau!